Meu irmão, minha irmã, Razões da Fé começando. E hoje vamos falar sobre o parágrafo quinto do artigo primeiro do nosso símbolo da fé, onde teremos sobre a criação, o céu e a terra. Eu quero acolher você que nos acompanha, pedir, já no início, você que é inscrito, muito obrigado. Se não, se inscreva. E aos que são inscritos e aos que estão se inscrevendo agora, assine aí, ative o sino, compartilhe, comente, por favor. Vamos ajudar a fazer com que mais pessoas conheçam as razões da nossa fé. E aqui estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus, príncipe dos anjos, o amor do Pai, Criador de todos os seres, e a força e bênção do Espírito Santo que nos sustenta em nossa caminhada, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pois bem, nós estamos hoje no artigo 1º, parágrafo 5º, iremos falar sobre o céu e a terra. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador do céu e da terra, como nós vimos no nosso encontro passado. E, e o símbolo niceno-constantinopolitano explicita do universo visível e invisível. É sempre oportuno lembrar, símbolo apostólico aquele menor, símbolo niceno-constantinopolitano o maior. Ambos 12 artigos, ambos 3 partes, versando sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. O primeiro apostólico mais conciso e o segundo niceno-constantinopolitano mais abrangente. Ele desenvolve mais os 12 artigos, mas em ambos os mesmos artigos, a mesma proposta de fé. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Então, ao dizer que Deus criou o céu e a terra, está dizendo que Deus criou tudo. Das coisas visíveis às invisíveis, das coisas imersas e submersas, Deus criou tudo. Indica também um nexo no interior da criação que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra, o mundo dos seres humanos, diz o Salmo 115:16. O céu ou os céus, mais para frente vamos ver isso, né? Em alguns momentos a gente escuta falar o céu, em outros momentos a gente vê no plural, né? Os céus. Pode designar o firmamento, essa realidade que nós estamos enxergando, o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus, vosso Pai nos céus. E aí nós vamos vendo que quando queremos nos referir a esse espaço sideral, é a realidade na qual que Deus criou céu. O céu está azul, o céu está cinza, o céu está escuro. E quando a gente quer indicar o lugar onde habita Deus, a sua glória, os céus. Ok? E por consequência também o céu, que é a glória escatológica. Ou seja, o que está por vir, o céu, a vida em Deus, aquilo que está por vir. Enfim, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. Esse lugar também, entre aspas, né? Vocês em casa estão no lugar físico, sua sala, seu sofá, você está sentado. Aqui estamos Fabrício e eu, ele numa cadeira, ou noutra, estamos no lugar, esse escritório, esse espaço que acaba sendo o seu espaço também, no qual gravamos, conversamos, fazemos as lives, etc. Então, lugar dá a ideia de uma realidade física, estrutural, é, é, sensível.
Então a gente tem que entender que o céu, embora a gente diga que o céu é um lugar, mas não é só nessa perspectiva sensível. É uma dimensão mais espiritual que nós vamos tentar também tratar um pouco mais. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada. Nós vimos isso na aula passada, né? Do nada. É dele mesmo. Deus não pegou emprestado. Nada existia antes da criação. É Deus que existe antes, existe durante, existe após a criação, acima da criação, abaixo da criação. Deus é Deus. E é dele, da sua vontade, que tudo nasce. E aí as coisas derivam. Então, criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo, diz o quarto concílio de Latrão, no seu documento sobre a fé católica, no primeiro capítulo. Então, quarto concílio de Latrão. Isso aqui é importante. Vamos lá. O concílio diz que Deus cria do nada as realidades espirituais. Quando a gente fala isso, nós estamos falando dos anjos. Depois, as realidades corporais. Essas realidades corporais podemos dizer o mundo terrestre, todas essas realidades com as quais convivemos. E em seguida, no terceiro momento, a criatura humana, que ela está imersa na criatura, na criação, nesta entre as criaturas corporais, o ser humano está ali presente neste mundo terrestre, mas a criatura humana, ela é diferente das demais criaturas, porque na criatura humana está elementos da dimensão espiritual e da dimensão corporal. Corpo, isso que nós estamos vendo, que com o qual nos relacionamos, corpo, matéria. Temos uma alma que nos anima, que nos move, mas essa alma é espiritual, porque nos possibilita por ela, dada por Deus, nos possibilita essa conexão com as realidades espirituais. Corpo, alma, espírito. Isso é bom salientar, porque daqui deriva a clareza espiritual e teológica de que a igreja crê que a alma é eterna, porque ela não poderia sucumbir juntamente com as coisas materiais, porque ela foi um querer especial de Deus. Deus nos dotou de uma alma espiritual e porque ele quis que assim fosse, ela se tornou imortal. E essa alma imortal, ela não experimentará a corrupção. Ela então experimenta o face a face. E na ressurreição é que teremos este corpo que é mortal, que vai experimentar a mortalidade, mas será ressuscitado, onde esse corpo encontrar-se-á com sua alma e ambos numa só realidade vão experimentar ou a ressurreição de céus ou a ressurreição de inferno a partir do juízo que lhe for que ele experimentar. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então é bom a gente salientar isso daqui. Os anjos. A existência dos anjos, uma verdade de fé. Muito importante, né? Então eu não posso dizer que os anjos não existem. Faz parte da estrutura de fé dizer que eles existem. A existência dos seres espirituais
não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Então nós temos a Escritura Sagrada, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos a existência desses seres espirituais que comumente chamamos de anjos. Depois, a rica tradição judaica atesta a existência desses anjos. E depois, a rica tradição eclesial vai também atestar a existência desses seres espirituais, os anjos. E quem são os anjos? Diz Santo Agostinho: anjo é um mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que ele é anjo por aquilo que ele faz, diz Santo Agostinho, narrando, né, meditando o Salmo 103. Muito bem. Nós, costumeiramente, nós falamos uma coisa só, anjo. Mas Santo Agostinho está dizendo que existe esse espírito puro criado por Deus, e para designá-lo nós o chamamos de espírito. Espírito, ou seja, que não tem matéria, não é corporal. Mas quando esse espírito é designado a algo, é enviado a fazer algo, a levar a mensagem, ele se chama de anjo. Ok? Então, são os dois a mesma coisa? São. Porém, enquanto espírito, é aquela realidade criada por Deus que assiste à sua glória. E enquanto anjo, é quando ele, enviado por Deus, vai fazer a missão, vai enviar uma mensagem. Pois bem, por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Servidores no sentido de contemplar sua glória, de louvar a Deus, de bem dizer. Mas servidores também no sentido de levar a mensagem de Deus aos seres humanos, ao mundo terrestre e, sobretudo, a nos assistir. Isso é verdade e fé também. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós temos anjos que nos assistem ante a face de Deus. Esses anjos, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. São heróis fortes que executam suas ordens, obedecendo sua palavra. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Pio XII vai dizer isso na encíclica Humani Generis. Também Lucas vai dizer em capítulo 20 quanto à sua imortalidade. Então, os anjos são seres espirituais, puramente espirituais, sim. São inteligentes, como nós, têm vontade, como nós, só que sua vontade e sua inteligência são regidos pela glória de Deus. Não foi maculada como a nossa foi. Por isso que nós estamos em constante aprimoramento de nossa inteligência e de nossa vontade. Os anjos são seres pessoais, são porque podemos nos relacionar. Deus também é pessoa, uma pessoa divina. Toda a realidade com a qual nós podemos nos relacionar tem esse caráter de pessoalidade. Eu, Fábio, sou o indivíduo. Mas como eu me relaciono com as pessoas? Virtualmente, como agora com você em casa, mas com o Fabrício aqui mais próximo. Então, esse é o aspecto da minha personalidade. Ele, Fabrício, é pessoa, você é pessoa. Eu sou pessoa porque nós nos relacionamos uns com os outros. Então, superam eles, os anjos superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o brilho de sua glória, como está presente lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 9 a 12. A gente podia ler, né? Vamos lá?
profeta Daniel, capítulo 10. Vamos lá, Daniel. Esse assunto dos anjos é muito importante porque é um tema muito recorrente e muito presente no nosso imaginário e que muitas vezes é, infelizmente, usado de forma holística, de forma, como é que eu poderia dizer, esotérica. Nós temos que ter cuidado sobre isso, viu? Esse esoterismo acerca dos anjos, esses montes de nome que dão aos anjos, nós temos que ter muita cautela e entender se isso é ou não verdade de fé. É verdade de fé que existem anjos. É verdade de fé que eles são espíritos puros. É verdade de fé que eles são mensageiros de Deus. Mas muita coisa que fica inventando por aí não condiz com a nossa vida de fé. E o nosso programa tem esse desejo de propiciar as razões da fé. Então, Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, versículo 9 a 12. Começar com o versículo 8. Fiquei sozinho, observando essa magnífica visão. Não me restavam forças e minha aparência mudou-se até o desfalecimento, desaparecendo todas as minhas forças. Ouvi então o som de suas palavras. Ouvindo-as, eu jazia, prostrado sobre o meu rosto, minha face colada ao chão. Certa mão tocou-me e fez-me ficar apoiado nos joelhos e nas palmas das mãos. Disse-me: Daniel, homem predileto, entende as palavras que eu te digo e fica de pé, pois agora fui enviado a ti, enviado, mensageiro. E enquanto ele assim falava comigo, tremendo me levantei. Ele me disse: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, humilhando-te na presença do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim. E no versículo 13 diz: O príncipe do reino dos persas resistiu-me durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro, e eu permaneci lá, junto ao rei dos persas. Então, enquanto espírito e enquanto mensageiro, os anjos existem. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus. Que imagem linda, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos. Mateus 25:31. Revela aí a beleza do Filho, Pai eterno. Os anjos são seus. São seus porque foram criados por e para Ele. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Lembremos que no ato da criação, Deus tem em vista a plenitude dessa criação que se dá no Filho. Então, nada há no Pai que o obrigue a criar. Ele faz por liberalidade e tendo em vista a glória. Então, conhecer o Filho é viver em Deus, contemplar a sua glória, como diz Santo Irineu. São seus mais ainda porque ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Não são todos eles espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Então, os anjos vêm nos servir, vêm nos ajudar para que nós perseveremos e possamos um dia viver plenamente a salvação conquistada a preço de cruz. Eles estão aí, os anjos, desde a criação.
diz no o texto de Jó 38:7. E ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto essa salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Eles fecham o paraíso terrestre, lá no texto de Gênesis 3:24. Protegem Ló, em Gênesis 19. Salvam Agar e seu filho, Gênesis 21:17. Seguram a mão de Abraão, Gênesis 22:11, quando ele vai, concluir o sacrifício. Comunicam a lei, Atos 7:53. Por seu ministério conduzem o povo de Deus, Êxodo 23, citando apenas alguns exemplos. Por fim, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor, no caso, João Batista, e do próprio Jesus, como está presente lá no texto de Lucas 1:11, 26. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por sua vontade. Diz lá Lucas 2, capítulo 2, versículo 14. Os anjos protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, o reconfortam na agonia, quando ele poderia por si mesmo ter se salvado das mãos dos inimigos, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, diz lá o Lucas 2:10, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. O retorno de Cristo que eles anunciam estarão lá a serviço do seu juízo. Os anjos na vida da igreja. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Atos 5, 18 e 20. Olha aí, ó. A igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santos. Ela invoca sua assistência assim: para o paraíso te levem os anjos, da liturgia dos defuntos, ou ainda no hino dos querubins, da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos: Miguel, o príncipe, Gabriel, Rafael e os anjos de guarda. Desde o início, com o nosso batismo, está presente aqui na Mateus 18, até a morte, Lucas 16, a vida humana é cercada pela proteção, Salmo 34 e Salmo 91, dos anjos e por sua intercessão. É bom salientar aqui que, sim, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos por sua intercessão, contudo, nós precisamos desenvolver a obediência aos anjos, viu? Nós também não podemos colocar os anjos em situações, vai me proteger e agora corro a 200 por hora, não coloco o cinto, não faço os meus exames. Não, senhor, não, senhora. Temos que ser cooperadores. Lembra lá como dizia lá no campo da providência, os efeitos secundários ou as causas segundas, nós temos que nos tornar cooperadores. E aprendi com o padre Rivaldo, da paróquia Santa Teresinha. Tudo que formos fazer, devemos pedir que os anjos possam ir à frente e desenvolver sensibilidade para com eles. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Quem diz isso, gente, é São Basílio Magno. Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Então, esse mundo, esse coro angelical, o mundo visível,
Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. Mas antes disso, eu falei assim com ênfase, né? Quem nos disse isso? Eu falei que foi São Basílio Magno, mas é nosso Senhor Jesus quem diz que os pequeninos têm um anjo que lhe assiste na face do Pai. Mateus 18:10. Então, maior do que São Basílio Magno é Jesus. Jesus está dizendo que todos aqueles e aquelas, os pequeninos, todos nós temos um anjo que contempla a face de Deus e age em nosso favor. Então, é verdade, a gente pode ter intimidade com os anjos. A gente pode não, a gente deve. A gente deve desenvolver essa intimidade, essa amizade, esse carinho com esses seres angelicais. E ouvir as suas orientações, e ele certamente há de nos orientar. Pois bem, o mundo visível. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e dom. Então, se é criação, temos como sinônimos riqueza, diversidade e ordem. E não uniformidade. Seria triste se todo mundo fosse igual a mim. Triste se todo mundo fosse igual a Fabrício. Triste se todo mundo fosse igual a Carmen, fosse igual a Maria, fosse igual a Joyce. Seria triste. Mas porque somos diferentes, manifesta a grandeza e a riqueza de Deus. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias. Olha esse termo, simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso do 7º dia. Está lá em Gênesis 1, 1 a 2 e também capítulo 4. O texto sagrado ensina a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus, como já havia dito, ou seja, os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis têm por finalidade, tem várias finalidades, entre elas falar que Deus é nosso Criador, como se deu a criação, como se estabeleceu céu e terra, principalmente os seres invisíveis, depois os seres visíveis, depois os seres humanos, como se deu a entrada do mal, e como tudo isso é manifestação da glória de Deus. Não existe nada que não deva sua existência a Deus, o Criador, né? O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Fiat, faça-se. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial. A própria Gênese, ou seja, a própria origem pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Quem diz isso é Santo Agostinho, contra os maniqueus. Esse tempo que nós costumamos usar, Deus não precisa dele. Deus é antes desse tempo. Deus é para além desse tempo. Deus abarca esse tempo. Então, no instante em que Deus cria céu e terra, se estabelece o tempo. Mas não para ele, mas para nós. Por isso que o salmista vai dizer que 1000 dias são como um ano e um dia são como 1000 anos para Deus. Né? O tempo dele é outro, não é o meu tempo. E aí é um exercício de maturidade e de espiritualidade saber compreender isso. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz: e Deus viu que isso era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem, cada uma a seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinita de Deus.
Por isso, o ser humano deve respeitar a bondade própria de cada criatura. Eu me lembro, na comunidade Santa Rita, na Baixa Grande, na Vila Maria, no município de Monsenhor Gil, estava celebrando a missa da comunidade, na comunidade Santa Rita. Na Vila Maria tem duas comunidades. São Francisco, a nossa querida mãe Chica, já falecida, grande amiga, Deus a tenha. E na comunidade Santa Rita, a Dona Maria Cruz, grande guerreira, está ali presente. E nessa missa, era tempo de aqueles gafanhotos grandes, né? E esse gafanhoto ficou pulando, 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 até que o gafanhoto pulou e parou no chão em frente a mim. Eu estava pregando e as pessoas ali sentadas ouvindo. Aí eu disse, no meio da homilia: Senhor, pega esse gafanhoto, mata e joga fora. E aí aquele senhor pegou o gafanhoto, um trabalhador rural, e pegou com delicadeza e disse assim para mim e para quem estava ali, né? Padre, ninguém mata a criatura de Deus. Ninguém mata uma criatura de Deus. É só pedir desculpa na hora. Porque realmente isso, né? Tudo reflete a grandeza de Deus. Tudo. Pegou, colocou lá, não jogou, ele colocou lá fora o gafanhoto foi embora. Então eu, padre, deveria ter essa sensibilidade. Mata! Joga fora! Aquele senhor, trabalhador rural, talvez não tenha as experiências que eu tive de ver tantas coisas, mas tinha no seu ser este essa sensibilidade de que cada coisa reflete a beleza de Deus, cada um a seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinita de Deus. Por isso, o ser humano deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os seres humanos e o meio ambiente. A interdependência das criaturas é querida por Deus. Uma vez eu estava na escola e tinha um lanche. E aí a criancinha deixou a comida, é, deixou não comeu toda a comida, né? Falou, meu filho, não faça isso não, porque tanta gente passando fome, a gente tem que colocar no prato somente aquilo que nós vamos comer. Ah, padre, não tem problema não, minha mãe compra de novo. É verdade. Só que para chegar à sua mesa, foi uma série de pessoas, de processos, até chegar aqui. Então nós somos interdependentes. Isso Deus quis, para que nós não caiamos em orgulho e em presunção, achando que nós nos bastamos a nós mesmos. Somos seres interdependentes. Isso é bonito. Não pode ser tido como uma fraqueza. E mesmo que seja tido como uma fraqueza, nós entendamos, é na fraqueza que se manifesta a força de Deus. O sol, a lua, o cedro, a pequena flor, a águia, o pardal, as inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existe em dependência recíproca para completarem-se mutuamente a serviço uma das outras. A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O ser humano as descobre progressivamente como leis da natureza, lembra? Leis divinas, leis da natureza, leis humanas. Elas despertam a admiração dos sábios. Quando eles se põem a contemplar o pôr do sol, o curso de um rio, o canto de um pássaro. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do ser humano e de sua vontade à ação de Deus.
A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai dos menos perfeitos ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, Salmo 145. Cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. No entanto, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos pardais. Ou ainda, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Isso aqui é importante por quê? Aliás, tudo é importante, né? Para não criar uma desordem também na hierarquia. Por exemplo, aquele homem, ao salvar o gafanhoto, ele teve a sensibilidade de entender que aquele gafanhoto é criatura de Deus. Mas certamente, se uma nuvem de gafanhotos der sobre o filho dele, não hipótese, é lógico que ele iria salvar por primeiro o seu filho. Porque existe uma hierarquia, de modo que nós não podemos, isso é uma questão lógica, mas que às vezes nos fazemos de desapercebidos. Como eu posso lutar para salvar os ovos de tartarugas? Devemos fazer isso. E a mesma pessoa que luta para a preservação dos animais em extinção, mico-leão-dourado, como a própria tartaruga, pode achar que há argumento plausível para o aborto, por exemplo. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Esse cuidado. Senão começamos a colocar coisas no lugar de pessoas. Eu disse nos encontros passados, né? Essa mania de chamar cachorro ou de gato de ser humaninho. Ser humano é gente. Gato é gato. Cachorro é cachorro. Temos que cuidar, zelar, sim. Se eu peguei para criar, então eu tenho direitos e deveres sobre eles. E esses animais têm seus deveres, seus direitos. Ser tratados, eu não posso maltratar, etc. E tal. Mas considerar um cachorro igual a um ser humano, ou dar aos animais, cachorros, ou qualquer animal de estimação, nomes que são próprios de ser humano, também não. Isso é um contraste, é um paradoxo que indica, muitas vezes, ou quase sempre, o quão rasos nós estamos sendo. Então, existe uma hierarquia das criaturas. Vós valeis mais do que muitos pardais. O ser humano é a obra-prima da criação. Todos os seres têm corpos, os seres têm alma. Os seres animados, né? Plantas, pedra não tem alma, né? É parada. Mas essas almas são distintas da nossa alma, porque a nossa alma é espiritual. Só conosco Deus fala. Somente nós podemos falar com Deus. Então, o ser humano é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isso, distinguindo nitidamente a criação do ser humano da criação das outras criaturas, Gênesis 1 e 26. Inclusive, há duas narrativas para falar sobre a criação. Aquela que disse que da costela fez a mulher, e a outra que diz que ambos, do barro, Deus insufla o hábito da vida e os faz viver. Existe solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. O sábado. Essa explicação, embora esteja bem sintética, nós vamos ver depois, mais à frente, com mais profundidade, está presente aqui para nos fazer entender a figura do domingo para nós cristãos. O mundo judaico, o sábado. Para o mundo cristão, o domingo. Mas aqui, de forma bem sintetizada, nós vamos ver mais à frente. O sábado, fim das obras dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito. E assim o céu e a terra foram terminados. No 7º dia, Deus repousou. Entre aspas, porque Deus não se cansa. Se repousar é justamente um imperativo para que os seres humanos, a criação, também descanse.
e santificou e abençoou esse dia. Essas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis. É o que chama das leis da natureza. Está lá em Hebreus, capítulo 4, 3 a 4, nos quais o crente pode se apoiar com confiança e que para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Vamos ver quais são esses sinais. Vamos lá? Hebreus. Hebreus. Vamos lá, Tarcísio, pega a sua agenda aí, Luane. Hebreus 4, 3 a 4. Vamos lá. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso do qual ele falou. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso, uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo. De fato, numa passagem da Escritura, a respeito do sétimo dia, ele disse: E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Também diz, no texto aqui referido, jamais entrarão no meu repouso. Daí se confirma que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus marca de novo um dia, um hoje, quando fala por meio de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos. Aqui é uma elaboração sobre o Kairos, né? O tempo da graça, e falando dos que entraram ou não no repouso. A criação está em função do sábado, portanto, do culto e da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Cultuar, louvar, bendizer a Deus é próprio do ser humano. Houve um tempo, são chamados darwinistas, eles trabalham com a teoria, né, darwinista sobre o desenvolvimento das espécies, a evolução das espécies. Eles acreditam que existiam animais primatas primeiros e que foram se evoluindo, né? Foram sendo evoluídos com o tempo. Não houve uma criação divina, como falamos, mas que houve ali espécies presentes e que foram evoluindo até chegar ao que nós conhecemos hoje. E Darwin achava que o ser humano, na sua origem, na sua essência, não é um ser humano religioso, dado ao culto. Então ele faz isso a partir do momento em que ele vai à ilha de Galápagos e lá ele encontra uma sociedade fechada e não vê vestígios e diz, pronto, a partir disso eu considero que o ser humano não é um ser religioso. Só que depois foi se observando em outras culturas muito mais antigas e que foram historiografadas que o elemento religioso é muito presente. E qual é o elemento mais, diríamos, mais primitivo de nossa realidade? É o fato de nós enterrarmos os mortos. Porque enterramos os mortos, nós temos cultos, temos ritos. Nós fazemos isso porque cremos em algo. E aí essa crença ela vai sendo elaborada. Então, o culto está inscrito na ordem da criação. Nada, vai dizer São Bento, se antepõe à obra de Deus, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. Os filósofos vão dizer primeiro as primeiras coisas, que no Piauí aprendi, primeiro as obrigações, depois as devoções. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus, expressa em sua obra de criação. O oitavo dia. Para nós, cristãos, porém, nasceu um dia novo. Lembra de Hebreus 4, hoje?
o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. Por que que nós seguimos o domingo e não o sábado? Porque a criação representada pelo sábado encontrou a plenitude redentora na ressurreição de Cristo, vivida no domingo, no primeiro dia da semana. Então, a primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira criação, vai dizer a oração da vigília pascal. Eu quero aqui terminar com esse ponto, frisando. Nós não estamos aqui desprezando o sábado, não. O sábado foi quem nos ensinou a compreender o valor do domingo. Então, podemos dizer que não há um desprezo, há um respeito, mas há uma compreensão agora plena. Aquele sábado aguardava a plenitude. Para nós cristãos, essa plenitude do domingo. Como isso se vive a partir dos textos sagrados, quando diz lá nos evangelhos que Nosso Senhor aparece aos discípulos trancafiados com medo dos judeus na madrugada do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. Nós, no mundo ocidental, nós tendemos a achar que o primeiro dia da semana é o quê? A segunda. Mas o nome já fala, segunda é o segundo dia. Então, o primeiro dia é o domingo. Só que esse primeiro dia, que deveria ser entendido como dia do trabalho, é o dia do descanso, o dia da família, o dia do lazer, o dia da santificação, o dia de oferecer a Deus um tempo. Tem muita gente que não está indo na missa no domingo. Não está dando uma horinha para Deus no domingo. Não vive esposo e esposa o domingo. Não vão juntos de mão dadas para a igreja. Eu fico olhando isso. Isso alimenta a fé, isso alimenta a família, exatamente. Então, o sábado é respeitado. É tão respeitado que o sábado se tornou mestre para que nós compreendêssemos que aquele dia que aguardávamos chegou, que é o domingo, dia do Senhor. Daí que é muito triste, vou dizer uma coisa aqui para ficar registrado. É triste quando todos os concursos são no domingo. É triste quando tudo, jogos no domingo. É triste quando padaria, quando farmácia, quando loja, tudo abre no domingo. Que dia o ser humano terá para descansar, para brincar com sua família, para se divertir, para acordar mais tarde, para ir para a sua igreja fazer o seu culto de louvor a Deus? Então, os gestores públicos têm que estar atentos. Ah, uma vez ou outra, uma festividade, tudo bem, mas já está se tornando uma constante. O interessante é que patrões querem que os seus empregados trabalhem no domingo, mas os patrões não querem trabalhar no domingo, querem sempre ter descanso. Então, olha como é que o domingo é dia também da igualdade criacional. Todos, patrões e empregados, descansando. Eu compreendo. Tem serviços essenciais? Tem. Eu não estou aqui questionando o serviço de entretenimento, restaurantes, a, cantinho das degustações, cachorro quente. Não. Mas a gente tem que ter muita cautela para que o domingo seja um dia normal, como outro qualquer. E não é. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor e o dia do ser humano. Vamos concluir com essa bela oração do nosso pai seráfico, São Francisco de Assis, o chamado Cântico das Criaturas. Concluo desejando a todos uma noite feliz, uma abençoada semana. Se Deus quiser, em breve nos reencontraremos. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim diz. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas.
e especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, é preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e o servi com grande humildade.